Vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China. Então nós estamos crescendo mais do que eles. Nós estamos com a inflação mais baixa do que eles. Tivemos agora esse trimestre a maior deflação da história, 3 meses seguidos. Então não acreditem nas fakes, não acreditem na narrativa política. Uma porção de gente que passou por aqui que não fez. O Brasil ficou em último lugar em educação no mundo, depois de 30 anos de discurso, último lugar na educação no mundo. O país não cresce, desemprego aberto em massa, achamos 38 milhões de invisíveis, coitadinho, vendendo coisa aí pela rua. Estamos devolvendo a dignidade para esse pessoal, abrimos 8 milhões de novas empresas, estão eles todos cadastrados, 50 milhões de pessoas, 20 milhões de famílias recebendo o auxílio emergencial agora, que virou Auxílio Brasil, que é uma transferência de renda. 80% são mulheres pobres, chefes de família. Tem um homem e uma mulher na família, a gente dá o dinheiro para a mulher, que é ela que segura a família, segura o cara e ainda segura os meninos também. Então, estamos fazendo o que é possível, triplicamos 1,5% do PIB, o auxílio aos mais frágeis, que era 0,4%. Então, não prestem atenção nas narrativas políticas, observem os fatos. Olá, muito bom dia. Hoje é dia 28 de setembro de 2022, 4 dias para a eleição mais importante da história do nosso país. E vocês acabaram de assistir uma aula que o ministro Paulo Guedes deu ontem, uma aula, sobretudo, de esperança para o povo brasileiro, que pôde ver esse Brasil que a velha mídia não mostra, esse Brasil que os corruptos querem esconder do povo brasileiro, um Brasil que cresce mais do que a China, um Brasil que chegou a 100 milhões de empregos formais com carteira assinada, um Brasil que já entregou mais de 1,5 milhão de moradias às pessoas mais pobres, um Brasil que tirou um programa social populista de R$ 190 para um programa digno para o povo de R$ 600. Esse é o Brasil que os brasileiros estão enxergando com seus próprios olhos. E para comentar essas e muitas notícias, eu já quero trazer aqui para a bancada meu amigo analista político, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alain. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Todo Poder Emana do Povo, nosso Jornal da Manhã, você que está no chat aí, interagindo conosco. Vamos pegar a última frase ali do ministro Paulo Guedes, né, do PG. Não se prenda a narrativa políticas. Mais do que nunca, a gente precisa estar atento a isso nessa reta final. Muita gente está nervosa, muita gente está preocupada, muita gente está sofrendo. A gente conversa nos grupos, a gente recebe mensagens, muita gente está efetivamente passando dias de agonia. Não se prenda às narrativas, se prenda aos fatos. E quais fatos nós temos? Um país crescendo, a população apoiando seu presidente, a população indo às ruas para apoiar seu presidente, e um embate que a gente sabia que ia acontecer desde o dia em que o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, lá atrás de 2018, a data da reeleição. Então, não fiquem nervosos, não se prendam a narrativas, vamos pegar todas essas boas informações e passar para as pessoas que ainda estão em dúvida, ainda estão claudicantes em relação ao seu voto, para a gente fechar essa fatura no primeiro turno com sobras. E também quero cumprimentar meu amigo Kleber. Bom dia, Kleber. Como vai? Bom dia, Alan. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos vocês que estão aqui no canal Todo Poder Emana do Povo. Eu já vou pedindo logo para vocês compartilhem ao máximo hoje essa live, porque vocês vão verificar que nos próximos 4 dias, Alan, nós vamos ter uma diminuição na audiência. Culpa de que o nosso telespectador, pessoal que nos assiste aqui, os youtubers do canal, não. A culpa é do TSE. O algoritmo do YouTube já está preparado. Falou de eleição, falou de Bolsonaro, colocou o nome Moraes, as visualizações caem. Por isso, a manchete aqui é positiva, porque o Brasil está caminhando para frente. Parabéns, ministro Paulo Guedes. Eu tive o prazer inenarrável de trabalhar com o ministro durante o governo de transição, em algumas ocasiões, e de ter trabalhado junto com o ministro e com o nosso querido Bianco, que hoje está na AGU, na Advocacia Geral da União, lá no Ministério da Economia, durante a reforma da Previdência. Um abraço para ele, um homem brilhante, um homem que se preocupa com o povo
e que trouxe realmente a esperança ao povo brasileiro. O Brasil é um país pujante, cresce mais do que a China, como falou o Alan nos dias de hoje. E todas as previsões, se lembram da Miriam Leitoa? As previsões dela, né? De que o mundo ia acabar, de que o Brasil ia ser pior, o PIB ia ser um problema, a inflação ia tomar conta. Nada disso aconteceu, mas eles continuam com as mesmas narrativas, tentando convencer a vocês de que vai ter picanha para todo mundo. Esse é o papinho socialista. Olha, vai ter picanha para todo mundo. Vocês só vão ver as festinhas juninas que eles vão fazer com o seu dinheiro. É isso aí. E eu já vou pedir para vocês colocarem aí no chat, primeiro, de que cidade vocês estão falando, né? E de que estado e cidade. Coloca aí o estado e a cidade que vocês estão falando. E depois eu vou pedir para vocês colocarem qual a expectativa de vocês para o próximo domingo, porque tem muita gente aí nervosa, com o coração, né, batendo a mil. Fiquem tranquilos. O trabalho foi feito, o dever de casa foi feito. Podem ter certeza, as Forças Armadas estão atentas a tudo. Tudo está acontecendo, que vocês estão vendo, está sendo registrado pelas Forças Armadas. Não pensem que um certo silêncio das Forças Armadas seja um caso de omissão negativo. O cenário foi todo preparado, o presidente Bolsonaro é um estrategista. Essas manifestações populares, como jamais, nunca antes visto na história do país e fora do país, não foram por acaso. Isso tudo foi pensado milimetricamente. Pode ter certeza que as fotografias que o presidente disse lá atrás que queria para colocar no seu álbum estão completos. O seu álbum está completo. Ele está legitimado para tomar qualquer tipo de decisão. Não desprezem os últimos acontecimentos, não desprezem o setor privado se manifestando contra, né, um ministro que vem certamente ultrapassando todos os limites. Não desprezem aquele editorial que vocês viram da Band. Não desprezem a fala do desembargador que representou 80% dos juízes do Brasil. Não desprezem muita coisa que está acontecendo, porque certamente, na hora que, no momento propício, o presidente tomará a decisão que vai definitivamente honrar o Estado brasileiro e, sobretudo, trazer de volta confiança na instituição. Deixa eu aproveitar para trazer para cá, não sei se ele está pronto ainda, o Canuto. Se tiver, faz um sinal de ok aí, Canuto, senão a gente vai segurando. Tá legal? Bom, vamos lá. Bom dia, Canuto. Tô legal aqui, bom dia. Meu som tá bom, tudo? Tá tudo bem. Então tá, bom dia, Alan, bom dia, Gustavo, bom dia, Kleber, e bom dia você que sempre acompanha o canal Todo o Poder Emana do Povo. Vamos lá e já vamos começar de notícia positiva, porque esse é um país que dá certo. E depois que eu falar sobre essa notícia, óbvio, né, a gente vai repercutir aqui a entrevista que o ministro Paulo Guedes deu ontem lá, né, no podcast do Flow, e tenho certeza que a maioria de vocês viram. Os que não viram terão a oportunidade de ouvir aqui dos nossos analistas pontos importantíssimos dessa entrevista. Mas eu preciso destacar essa notícia porque tem tudo a ver com aquilo que o ministro Paulo Guedes, né, falou exatamente na entrevista. O Brasil vai crescer mais que a China pela primeira vez em 42 anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou na noite dessa terça-feira do Flow Podcast, onde abordou temas como PIB, teto de gastos, orçamento e auxílio emergencial e Auxílio Brasil. O ministro destacou o crescimento da economia brasileira, especialmente ao comparar com outros países. Abre aspas para o ministro. Vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China. Estamos crescendo mais do que eles. Estamos com a inflação mais baixa do que eles. Tivemos agora, nesse trimestre, a maior deflação da história. 3 meses seguidos. Guedes reforçou sobre a recuperação do país em V, que foi desacreditado quando fez a projeção. Abre aspas para o ministro. Fizeram previsões catastróficas. Disse, resultado, o Brasil voltou a crescer 4,5% este ano
todo mundo dizia que teria recessão. Este ano, estamos crescendo mais do que os Estados Unidos, mais do que a França, mais do que a Alemanha. A China, que era o grande motor de crescimento do mundo, este ano, a previsão do Banco Mundial é de 2,8%. Pois se o Brasil não crescer nada daqui até o fim do ano, ele já cresceu 2,8%. Na hora que a gente lê essa notícia e narra, dá vontade de gritar, dá vontade até de pular aqui da cadeira, porque quando é que vocês já viram na história desse país, Gustavo, a gente falar que o Brasil cresceu mais do que a China, do que os Estados Unidos, do que a Alemanha? É um motivo de orgulho, é um negócio que realmente pulsa dentro da gente e dá vontade de você soltar fogo, gritar, pular. Isso sim é um governo que de fato honra os brasileiros, diferente do que a gente tinha no passado, um governo bandido que só envergonhava os brasileiros e que era capa das páginas policiais todo santo dia. Tem que exaltar esse governo, tem que exaltar principalmente o trabalho do ministro Paulo Guedes, que é, sem dúvidas, o maior ministro da economia da história desse país. Gustavo, como é que você que assistiu todo o podcast com a entrevista do Paulo Guedes, como é que você enxerga, faz um resumo para a gente na sua leitura de tudo que você viu e ouviu do ministro Paulo Guedes? Pois é, Alan. Quem não assistiu a entrevista do ministro Paulo Guedes, invista, não é perder seu tempo, não. Invista seu tempo assistindo. Porque é a visão de alguém que está dentro do governo, mas ele começa o podcast falando, olha, vocês vão entrevistar aqui a pessoa física do Paulo Guedes, não o ministro. Alguém que vai falar como pessoa, como brasileiro, sobre tudo o que está acontecendo no país. É claro que ele é o ministro e ele passa os dados, ele passa os números, ele passa uma série de informações que essa imprensa criminosa, cretina, má, vil, sonega aos brasileiros. E se os brasileiros tivessem esses dados, se os brasileiros de diferentes espectros políticos fossem confrontados com as informações, não são chutes, não são expectativas, são informações, são números reais que o ministro Paulo Guedes apresentou nesse podcast, o Bolsonaro ganharia, e aí a gente tem até que brincar, né, com os resultados das pesquisas, ganharia com 110% de aprovação popular. O que o Brasil vive nesse período agora pós-guerra, e é assim que ele trata o período pandêmico, como um período de guerra, é muito similar ao que os Estados Unidos passou pós a Segunda Guerra Mundial. Nós temos a faca e o queijo na mão para nos tornarmos a primeira e maior nação desse planeta. A nossa economia apresenta números que são surpreendentes aos olhos do mundo. Ele relata como ele botou o pessoal do MFMI para fora daqui do Brasil. Ele relata como as previsões dele foram todas elas certas, corretas, acertadas, contrária à previsão de todo mundo. Ele chama atenção para tudo aquilo que foi dito que aconteceria e que não aconteceu, e para tudo aquilo que ele disse que aconteceria e que aconteceu. Em resumo, nós temos hoje na história do Brasil o maior número de pessoas empregadas, o maior número de pessoas trabalhando, e há uma diferença aí. A gente não tem esse maior número de pessoas empregadas formalmente, porque quando ele fala da reforma da Previdência, o sistema não deixou que a carteira verde e amarela fosse aprovada. Então, muitos daqueles que hoje recebem auxílio emergencial e estão trabalhando aí no mercado paralelo, né, sem ser com carteira assinada, essas pessoas hoje poderiam estar com empregos formais, e aí você entende o porquê que eles não deixaram que a carteira verde e amarela fosse feita. Mas essas pessoas estão trabalhando porque o governo olhou para essas pessoas. Enfim, é uma aula, uma verdadeira aula. Tem um meme rolando na internet onde o apresentador, fizeram uma foto do apresentador com a boca aberta, e aí dizendo que o apresentador foi levado para o hospital porque ele ficou mais de 3 horas de boca aberta com as explicações do Paulo Guedes. Foi exatamente assim. Uma aula sobre Brasil, uma aula sobre história da economia, uma aula sobre capitalismo, buscando e mostrando que as primeiras civilizações do planeta elas eram capitalistas. Uma aula sobre aquilo que nós somos em essência, o ser humano é em essência. E uma aula, uma mensagem
uma aula com uma mensagem de positividade sobre o Brasil. Teremos 10 anos de crescimento, segundo ele, independente do que acontecer. Se o outro lado entrar, vai surfar essa onda, vai deteriorar tudo, mesmo assim o Brasil vai crescer. Se a gente mantiver o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, nós teremos um crescimento e nós teremos nós veremos que o país do futuro se tornou realidade. Em resumo, é isso. Vocês precisam ver aquilo que o Paulo Guedes falou. Se a gente fosse fazer recortes, esses recortes para botar aqui, como o Alan botou logo no início, nós faríamos um jornal de 2 horas só de recortes de frases importantes e dados importantes do Paulo Guedes. Realmente, eu fui dormir 4h30 da manhã impressionado com tudo aquilo que eu vi. E olha que nós somos seguidores, apoiadores, estamos atentos a tudo aquilo que o governo faz. Mas ele relembra muita coisa, ele passa uma série de informações que, infelizmente, e aí eu volto ao início do meu comentário, o que a imprensa faz com o povo brasileiro é de uma maldade sem fim. Uma imprensa que fez com que o povo brasileiro ficasse doente mentalmente nesse período de pandemia e uma imprensa que sonega informações verdadeiras sobre o nosso Brasil. É monstruoso o que a mídia faz com o povo brasileiro. Kleber, você teve a oportunidade de assistir o podcast do ministro Paulo Guedes. Se você tiver visto, eu vou falar para você colocar suas análises aqui. Sim, eu assisti uma grande parte, não assisti ao vivo, eu fui ver depois no canal do Flow. Eu fiquei acordado até às 3 horas da manhã, trabalhando. Muito do que o Paulo Guedes falou ali no Flow vem do sentimento interno do próprio ministro, ou seja, aquele sentimento que vem de dentro mesmo, de todo o sofrimento que ele passou. E eu vou dizer para vocês que não foi fácil. Logo no começo do governo, eu fiz uma reunião dentro do Ministério da Economia, tive a oportunidade de fazer uma reunião com o ministro, e ele falou com todas as letras: nós temos que salvar o Brasil porque o Brasil está quebrado. Eles quebraram o Brasil. Essas palavras foram do próprio ministro Paulo Guedes. E ele disse naquele instante, para mim era começo de governo, ele falou para mim e para os deputados que estavam presentes, nós estávamos numa reunião com os deputados do PSL, nos preparando para a reforma da Previdência, e ele falou: nós temos que olhar para o Nordeste. O povo do Nordeste foi o que mais sofreu na mão de todo esse pessoal. E assim foi feito. O ministro relembrou ontem fatos históricos, como falou o Gustavo, mas também lembrou que nós aqui enfrentamos tudo e todos. O ministro deixou claro as atitudes que tentou fazer, aquilo que fez e aquilo que poderia ter feito a mais. O ministro foi bem detalhista. Foi uma entrevista que foi acabar por volta de 11h30 da manhã. Da noite, desculpa. De 11h30 da noite, 23h30. Então, o que eu posso falar de tudo isso? Eu posso dizer o seguinte para os senhores. Muita gente fala da economia chinesa. A economia chinesa é uma economia pujante, a China cresce não sei quantos % por dia. Alguém lá na China tem coragem de desabilitar uma ordem do Xi Jinping? Alguém lá na China tem coragem de um ministro qualquer querer ir contra as ideias chinesas hoje, que eles colocaram em prática e há 40 anos? Por que há 40 anos? Isso é algo que tem que ser dito para vocês. Há 40 anos, ou seja, na década de 80, China e Brasil estavam na mesma posição econômica no mundo. Ambos os países tinham o mesmo crescimento do PIB, eram similares à economia de um e de outro. O que diferenciou? Nós entramos na chamada Era da Constituição de 88. E a Constituição de 88 estabeleceu o chamado Estado Democrático de Direito. A China vive sob a autoridade de um país comunista. Kleber, você está querendo dizer que o país comunista é bom? Não estou dizendo isso, muito pelo contrário. As privações que existem da liberdade de expressão, lá você não tem condições de ter o WhatsApp. Aquilo que nós temos hoje de comunicação, que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento na internet, senhores, não é possível na China. Tudo isso está errado. Só que lá na China, eu duvido que qualquer autoridade judicial iria mandar investigar o ajudante de ordens do Xi Jinping. Eu duvido que qualquer autoridade judicial iria ameaçar a esposa do Xi Jinping. São essas as diferenças que nós estamos falando. Parabéns ao ministro Paulo Guedes. Aqui alguém falou aqui no chat, a Argentina está querendo contratar o Guedes, mas ele é patrimônio nosso. Eu vou lembrar para vocês quantas vezes
a imprensa atacou o ministro Paulo Guedes e o Randolph Rodrigues e a esquerda quis derrubar o ministro da Economia. Quantas vezes? Vocês estão lembrados disso? As diversas tentativas de derrubar o ministro Paulo Guedes e as falsas notícias de que o Paulo Guedes estaria de saída, estaria próximo da queda. Tudo isso eles fizeram para desestabilizar o governo do presidente Bolsonaro. Parabéns, ministro Paulo Guedes, parabéns a toda a equipe do Ministério da Economia que bravamente luta pelo Brasil. E vou dizer mais para vocês, viu? O presidente avisou lá, na época da posse dele. Ele comparou o Brasil a Israel. Se Israel, daquele tamanho, com todas as dificuldades, no meio do deserto, tem a economia que tem hoje, imagina o Brasil com a água, as florestas, o agronegócio que possui, os minérios que possui e o povo trabalhador que possui. Bom, e antes de passar para o Canuto, eu vou ler aqui uma sequência de notícias positivas, porque isso é muito importante para você que está nos assistindo, inclusive compartilhar depois com as pessoas que vocês sabem que ainda não despertaram ou que estão indecisas, para que elas possam saber a verdade do que está acontecendo no Brasil. Mas antes eu quero só fazer um esclarecimento. Se algumas pessoas, né, acham que a gente vai ficar aqui dando narrativa para problema de urna, de golpe, não sei o quê, você está enganado. Vocês estão enganados. Porque se eu acreditasse em tudo isso, certamente não estaria aqui agora. Porque se vai ter um golpe, se as urnas vão ser fraudadas, qual a razão da gente estar aqui nesse momento? Eu confio e acredito no presidente e nas Forças Armadas. Portanto, eu estou convicto de que tudo que está acontecendo, e eu não nego a possibilidade ou a tentativa de um golpe. Porque a tentativa é legítima. Você pode tentar o que você quiser. Se você quiser sair ali, né, e tentar assaltar um banco, você pode. Agora, se você vai conseguir, são outros 500. E é a mesma coisa. Nós não negamos que eles estejam planejando ou que tentarão um golpe. Agora, se eles conseguirão, aí são outros 500. E é isso que eu não acredito, porque tenho certeza que as Forças Armadas, tenho certeza de que todas as pessoas competentes que estão fiscalizando isso não permitirão que isso aconteça. Se aconteceu em eleições passadas, nós não sabemos. Não podemos afirmar nada. Eu, pelo menos, não posso afirmar nada. Mas uma coisa eu tenho certeza. Dessa vez vai ser diferente. E é nisso que eu acredito e é por isso que eu estou aqui todos os dias. Não vai ter choradeira aqui, não vai ter mensagem alarmista, não vai ter mensagem de preocupação para vocês. O que nós estamos fazendo aqui é confiando no presidente e nas Forças Armadas. É assim que eu penso e é assim que a gente vai conduzir esse jornal. Antes de passar para o Canuto, eu quero ler uma sequência de notícias positivas que estão acontecendo nesse país. Brasil bate recorde com 100 milhões de trabalhadores empregados. Brasil fica em 4º lugar no ranking global de investimentos. Em queda, a inflação do Brasil já é a 6ª menor entre os países do G20. Mercado vê queda da inflação e alta do PIB em 2022 pela 12ª semana consecutiva. Preço médio, gasolina cai pela 13ª semana consecutiva. Extrema pobreza cairá no Brasil e subirá no mundo. Todas são notícias dos jornais da mainstream. Investimentos em tratamento de água e esgoto crescem quase 1000% em um ano. Quase 50% dos brasileiros não têm acesso às redes de esgoto, diz MDR. Olha só que loucura. Oposição vota em peso contra marco legal do saneamento. Isso tudo é para vocês verem como nós temos um Brasil, um país, um presidente, um governo que trabalha em prol dos brasileiros, enquanto a oposição, que diz que vai fazer melhor, aliás, que passou quase 15 anos e não deu tempo deles fazerem nada, a verdade é essa. Eles vão fazer agora, porque nos 15 anos que eles ficaram não deu tempo. Estão desesperados. O sistema está desesperado. Se vocês olharem para o que foi a chegada do presidente ontem em Petrolina, no interior de Pernambuco, vocês vão entender o real e o tamanho do desespero do sistema. Não tem jeito, não tem jeito. É impossível
de que o presidente não tenha votos suficientes para vencer no primeiro turno. Canuto, eu fiz questão de ler essas notícias positivas, porque nós estamos a 4 dias das eleições e a gente precisa informar, né? E eu tenho certeza que grande parte da nossa audiência aqui já é uma audiência esclarecida. Mas eu peço a Deus todos os dias que traga pessoas novas, que ainda não acordaram, que não despertaram, para que elas possam saber desse Brasil que a velha mídia não tem coragem de mostrar e que a gente tem orgulho de mostrar. Junta tudo isso com a entrevista do ministro Paulo Guedes e faz o seu comentário, Canuto. Bom, Alan, isso que você falou, né, que estamos a 4 dias das eleições, temos que levar essa mensagem, porque se nós não levarmos, ela não chega. O que a mídia fica falando? Que o presidente não vai aceitar o resultado da apuração, que o presidente é genocida, que o presidente fala palavrão, que o mundo rejeita o presidente, quando a gente vê que é justamente o contrário disso. Aliás, falando em mundo, eu vi que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, o Sergei Lavrov, defendeu na ONU a cadeira do Brasil permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, quer dizer, o Brasil tem inserção mundial, conversa com todo mundo, e muito pelo trabalho do presidente Bolsonaro, pessoalmente, que enfrentou todas as críticas para ir lá na Rússia garantir o fornecimento de fertilizantes para o nosso agronegócio, entre outras coisas, conversa com todo mundo, não tem briga com ninguém, até mesmo com os países da América Latina, que estão dominados aí pelo socialismo, pelo bolivarianismo do Foro de São Paulo. O Brasil tem diálogo, então o Brasil não tem guerra, não tem problema com ninguém, está muito bem posicionado para crescer, está crescendo, já está crescendo, mas vai crescer ano que vem, vai ter índices maiores que a China, se a gente não errar na mão, se o Brasil não deixar agora a volta, que aconteça a volta ao atraso, ao que era nos anos 90, nos anos 2000, aquele país desorganizado, um país que era surrupiado, maltratado por uma elite corrupta, a elite socialista fabiana, ou socialista radical, a elitezinha que se montou em cima da máquina pública, a elite da Nova República de 88, que não tem nada de novo, é velha, está caindo de podre, isso tem que acabar, nós temos que ter o Brasil para os brasileiros, um Brasil voltado aos valores patrióticos. Deus, pátria, família é o melhor lema que podia ter sido encontrado, e foi espontâneo, não foi nenhum marqueteiro que chegou e pensou, fez pesquisa de mercado e falou, isso aqui é o que o povo quer ouvir, vamos dar o que o povo quer ouvir, como se fosse vender sabonete no mercado, o povo quer o sabão branquinho ou rosinha, então não tem sabão verde, vamos fazer o sabão verde no mercado. Não foi isso não, foi espontâneo, brota espontaneamente do povo, ninguém sabe quem teve a ideia. Aquela outra frase, várias outras, né? O Supremo é o povo, também ninguém sabe de onde saiu, a internet não perdoa, entre outras tantas que tem por aí, o eu vim de graça, o eu autorizo, isso brota naturalmente do povo, é a voz do povo mesmo, e que ninguém segura, não tem como controlar. E aí, você citou o fenômeno ontem em Petrolina, e é o que acontece em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar com sol, com chuva. Na Paulista, dia 7, tinha chuva, gente, amanheceu um dia chuvoso, como está hoje em São Paulo, e mesmo assim lotou. Tudo bem, abriu lá da parte da tarde, mas se não tivesse aberto, ia lotar do mesmo jeito. O pessoal ia com capa de chuva, com guarda-chuva, mas ia, de graça. Do outro lado, o pessoal só vai se pagar mortadela, e ainda grava vídeo aí, balançando bandeira e xingando. Só faltou falar quanto é que foi a mortadela aí, quanto que ganhou de mortadela para balançar a bandeira. Então, assim, nós começamos a mudança do Brasil em 2018 e temos que continuar agora, não podemos regredir. E aí, cabe a cada um de nós, porque nós não temos a força do aparato de mídia que o pessoal tinha, a força da máquina política na mão, porque a direita hoje só tem o cargo de presidente da República, 2 dúzias de parlamentares, e o presidente não usa a máquina pública para fazer campanha. Ele não pode nem gravar live da residência oficial. Tem que arrumar um outro lugar lá em Brasília, um outro quartinho lá fora para poder gravar. Olha como era o uso da máquina nas gestões anteriores, do PT, do PSDB, PMDB, então nem se fala. É o uso da máquina total para se perpetuar no poder. Não está tendo isso da parte do Bolsonaro. E depende de todos os ativistas conservadores levarem a mensagem de a gente multiplicar isso. E é importante, se torna na questão da eleição do presidente Bolsonaro, conversar com aquela pessoa que está indecisa. Tem gente ainda que está indeciso, tem algumas pessoas pendentes a votar em outro candidato que podem ainda ser convencidas, e cabe a todos nós fazer esse papel na eleição majoritária, para presidente, para o governador do seu estado, para o senador,
E, mais ainda, nas eleições para deputados federais e estaduais do seu estado. Muita gente está decidindo agora. Tá? Tenho gente que agora recebi mensagem que não tinha candidato ainda a deputado, há 3, 4 dias da eleição. E é importante esclarecer isso, para não deixar esses traíras, mesmo esses lobos em pele de cordeiro, se apropriarem da pauta conservadora, se dizerem conservadores, para pegar o voto conservador de alguns avisados. Então é importante pegar aí no seu estado o seu candidato que você já sabe que é conservador e conversar e multiplicar esses votos. Multiplicar isso é muito importante, conversar com as pessoas. E tem muita gente esperando a indicação. Tem gente que vai decidir no dia. Vai chegar no dia lá e tem aquela lenda, não sei se é verdade, né? Que o pessoal, tem gente que pega panfleto no chão no dia da eleição, vou votar nesse aqui, né? Dizem que isso aí acontece. Ou seja, mas tem gente que decide mesmo no dia. Então é importante ter essa conversa, esse tete-a-tete. Na internet, que é a hegemônica, né, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, mas também fora da internet, conversando tete-a-tete com as pessoas. Esse trabalho de hoje até domingo é muito importante. Perfeito, Canuto, exatamente isso. A gente sabe que o histórico, realmente, de eleições do Brasil é assim, né? Muita gente, não é a maioria, muita gente deixa para decidir, infelizmente, nos últimos 2, 3 dias, isso acontece muito. E eu quero só aproveitar para esclarecer aqui para vocês uma coisa. Vocês são pessoas inteligentes, são pessoas que pensam, nós não somos donos da razão, e eu sempre coloco o meu posicionamento como particular, mas eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Será que se o sistema estivesse tão confortável, né, de que teria um golpe, de que eles vão fraudar, eles estariam fazendo tudo que eles estão fazendo? Já parou para pensar nisso? Se está tudo certo, se eles estão tranquilos, por que impedir o presidente de fazer a live do Palácio? Né? Por que não permitir que as imagens que o presidente fez falando com apoiadores em Londres? Qual a influência disso? Porque eles não querem que o povo veja que o presidente tem um grande apoio até fora do país. Por que não deixaram o presidente mostrar as imagens do 7 de setembro? É claro, gente, está na cara. Se você tivesse confortável com qualquer tipo de fraude, por que é que eles estariam tomando essas atitudes desesperadas? Parem para pensar. Se eles estão tomando essas atitudes desesperadas, é porque eles sabem que não terá oportunidade de fazer absolutamente nada. Né? Eu penso assim, e respeito quem pensa diferente. Mas, aqui nesse jornal, ninguém vai transmitir mensagem de negativismo, ninguém vai transmitir mensagem de alarmismo, ninguém vai ficar colocando a população em pânico de maneira nenhuma. Nós estamos olhando para o alto e para a frente. É assim que a gente pensa, de mãos dadas com o presidente, com o povo brasileiro. Lutamos incansavelmente até aqui. Aí agora, 3 dias, vamos ficar com um discursinho de que vai ter fraude, vão fraudar as urnas, e a urna não sei de onde, e não sei o quê. Deixem que as Forças Armadas estão tomando conta disso. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, parece que todo mundo sabe de tudo, as Forças Armadas não sabem de nada. Ou vocês acham que os especialistas que estão lá, que tomam conta da área cibernética do país, não sabem de todas as possibilidades? Claro que eles sabem. E eles estão prontos para isso. Mas nos Estados Unidos também aconteceu. Completamente diferente daqui. Completamente diferente do que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento. Não confundam uma coisa com a outra. As Forças Armadas estão dentro do processo de transparência nas eleições aqui. Então, é nisso que eu confio. Não caia nessa narrativa de discurso alarmista, de gente que quer botar você para baixo, de gente que quer deixar você nervosa. Muito pelo contrário. Agora é a hora de você estar tranquilo, é a hora de você estar com os números na cabeça para conversar com o seu vizinho, para conversar com o seu colega de trabalho, com o seu amigo da igreja, da faculdade, da escola. É hora de orientar o povo. Agora é o momento de nós termos tranquilidade e levar ao país definitivamente a nossa liberdade. Acreditem nisso, vai dar certo. A gente precisa crer em Deus, pensar positivo e confiar no presidente e nas Forças Armadas, porque senão não teria razão da gente estar aqui, tá certo? Gustavo ficou de colocar uma imagem para a gente aí. Gustavo, está com ela pronta aí? Estou com ela aqui, vou colocar a imagem para vocês verem como é que o apreço do povo brasileiro, o interesse pelo governo do presidente Bolsonaro, se retrata nisso aqui, ó, em números.
Números. Paulo Guedes, 10 horas atrás, 1,4 milhões de visualizações. Ciro Gomes, um dia atrás, 875 mil visualizações. Essa é a realidade de quem tem voto, essa é a realidade de quem tem engajamento, essa é a realidade de quem está na frente nas pesquisas. Acho que o Gustavo... eu até assustei. Falei assim, nossa, será que foi um problema aqui no meu? Não, ele foi tirar... Acho que ele foi tirar a imagem e acabou derrubando a... Mas ele está aqui de volta. Espera aí. Acertou em cheio, fui tirar a imagem e me tirei, né? Mas essa é a realidade de quem lidera o processo. É isso. As pessoas vão assistir o Paulo Guedes porque nós somos fanáticos pelo presidente. Não, as pessoas querem se informar, as pessoas querem ter os dados verdadeiros, as pessoas têm apreço pelo governo. Então, nesse momento, como o Alan falou aí, qual é a última tentativa do sistema? É tentar nos desestabilizar, é tentar fazer com que a gente perca as nossas forças, é mentir. A mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Então, é por isso que nós vimos, depois no 7 de setembro, as pesquisas mostrarem números diferentes da realidade que nós encontramos, colocar que o outro lado estava crescendo e o presidente estava estagnado. É por isso que nós vemos essa campanha do virou, agora não sei o quê. Não existe nada, não tem nada disso. Não se deixe enganar por aquilo que falam para vocês. Todos os dias nós falamos isso. Todos os dias nós falamos isso. Prendam-se àquilo que você vê. E o que nós vimos agora, nós acabamos de ver em menos de 10 horas, 1,5 milhão de visualizações do ministro da Economia. Não é o candidato, não. O dobro, praticamente, de visualizações de um candidato. Com uma diferença de 12, 13 horas, 14 horas que seja. Então, por que a gente vai ficar com medo, vai ficar nervoso, vai ficar desesperado? Ou vai ter golpe, ou vai ter isso, ou vai ter aquilo? Tá bom, pior cenário do mundo. Os caras deram um golpe. Olha, deram um golpe na nossa cara, aconteceu tudo, ninguém fez nada. E aí? Você vai ficar esperando que alguém faça por você? O presidente Bolsonaro já cansou de falar isso, que nós somos o exército dele, que nós estamos ao lado dele, que o povo brasileiro é o verdadeiro exército do presidente. Nós temos que assumir esse protagonismo e nós estamos assumindo esse protagonismo. Basta ver o que nós fazemos em todas as cidades do Brasil. Basta ver o que nós fizemos no 7 de setembro. E basta ver, como a Alan bem falou, a reação do outro lado. O outro lado está tentando cavar a falta de tudo que é jeito, tentando nos desestabilizar de tudo que é jeito, fazendo com que pessoas comecem a ficar revoltadas, querendo que a gente pegue um jogo que está ganho e dê para o adversário. Falta pouquinho para o juiz apitar. Nós vamos levar esse bife, vamos comer esse bife, vamos ganhar essa partida. Não adianta a gente ficar nervoso. E se as coisas não acontecerem do modo que a gente espera, por algum motivo, por obra do acaso, por começar uma guerra em algum outro canto do planeta, por alguma confusão qualquer, nós temos que assumir esse protagonismo. E nós já estamos assumindo, eu volto a repetir. Então não adianta, como o Alan falou, mensagens de que não vai dar certo, tá, tudo vai acontecer mais uma vez, já aconteceu não sei aonde, e aqui vai ser igual. Porque senão, como a gente vai dormir, vamos criar galinha. Quem puder, arruma um terreninho, um lugar no meio do mato, cria galinha para se esconder de quem vai invadir o Brasil, etc. e tal. Não adianta ficar nessa bobagem. E a gente não nega a realidade, né? O presidente, a gente sabe dos problemas, fala dos problemas, não nega a realidade, mas a gente sabe que tem solução. Ontem o presidente, inclusive, né, tem uma matéria aqui, né, Bolsonaro critica determinação de Moraes de quebrar sigilo de assessor. Abre aspas para o presidente. Vai me prender? Vamos ler. Em sua live diária, o presidente Jair Bolsonaro criticou fortemente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de mandar quebrar o sigilo do seu assessor e ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro César Barbosa, Cid, após suspeitas de movimentações irregulares no gabinete da Presidência da República. Bolsonaro responsabilizou Moraes pelo vazamento das informações à imprensa. Abre aspas. O Alexandre de Moraes botou o Cid no inquérito das fake news e quebrou o sigilo telemático dele. Então tá lá, as conversas com o zap do Cid com a minha esposa, do Cid comigo, do Cid com demais ajudantes de ordens. Daí a Folha faz a matéria, movimentação atípica do ajudante de ordens para pagar a conta da família. Bota o valor total aí. Já está errado porque o Alexandre de Moraes vazou. Foi o Alexandre de Moraes que vazou. Não vem com papinho de que foi a PF, não.
esse pessoal da PF a gente conhece, come na tua mão. Foi você que vazou. Vazou para quê? Para, na reta final, criar um clima. Criticou. Bolsonaro ainda chamou o ministro do TSE de vil. Abre aspas. Alexandre, você mexer comigo é uma coisa, você mexer com minha esposa, você ultrapassou todos os limites. Tu estás pensando o que da vida? Que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada para me prender? É isso que passa pela tua cabeça? É uma covardia igual a questão dos imóveis? O que eu tenho a ver com um ex-cunhado que separou há 20 anos da minha irmã? Alexandre, vou fazer um pedido para você. Se é que você merece que eu faça um pedido. Esqueça a minha esposa. Isso é comportamento de pessoas vis. A informação da quebra do sigilo do assessor de Bolsonaro foi divulgada na última segunda-feira pela Folha de São Paulo, segundo o qual mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Cid indiciariam possíveis transações financeiras irregulares do gabinete da Presidência da República. Bom, Kleber, o presidente Bolsonaro, como a gente sempre diz aqui, né, se eles estivessem muito confortáveis com algum tipo de ação, com algum tipo de manipulação, certamente, há 3 dias das eleições, ninguém estaria nesse desespero. Isso é um fato. Estariam todos tranquilos, né, esperando, está tudo certo, a gente já tem um controle de tudo, é só chegar aqui e fazer a manipulação, acabou. O que está claro aqui é que não tem ninguém confortável. Porque para o cara estar vazando uma informação, né, com gente que trabalha para ele, né, uma ala, uma parcela que trabalha para ele, entregando informação para a Folha de São Paulo, para fazer uma matéria canalha, como é de costume da Folha de São Paulo, né, fazer matérias canalhas, para tentar influenciar na eleição há 3 dias, ou na última semana que seja, a gente sabe, e está claríssimo, que é um desespero do sistema. Porque quem está tranquilo, quem está confortável, não tomaria uma atitude dessas. Assim como aquela que daqui a pouco nós vamos mostrar aqui, né, onde o iminente ministro faz um gesto, né, de degola. Então, vamos pensar um pouquinho, né, Kleber? Bom, vamos lá começar que nem o Jack Stripador, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro foi enfático e foi praticamente um aviso: não toquem na minha família. Uma coisa é as pessoas atacarem a você. Se você está num assalto, se você está numa situação de perigo e é contra você, você automaticamente sabe o que você vai fazer, às vezes vai até manter a calma. Agora, experimenta ameaçar sua esposa, seus filhos, sua mãe. A coisa muda de figura. Um gatinho vira um leão. Basta você ver o que uma vaca leiteira mansa faz quando alguém aproxima-se do bezerro dela, por mais mansa que ela seja. O presidente Bolsonaro já provou, Alan, para todos os cantos, para todo mundo, que ele é um verdadeiro democrata. Pegue essa fala do presidente e junte a matéria do New York Times, que nós falamos ontem aqui, né, Gustavo? E que o New York Times, o próprio jornal New York Times, que é um jornal considerado progressista, lá do Partido Democrata, de viés mais democrata dos Estados Unidos, já disse que ele extrapolou todos os limites. Eu fico imaginando e fazendo uma comparação com o presidente americano Joe Biden. Você já imaginou a Suprema Corte americana querendo quebrar o sigilo do ajudante de ordens do Joe Biden? O que estaria ali? Os segredos que estariam ali? Segredos que são segredos? Não, olha, são segredos. Não. A questão de segurança nacional, segurança mundial. O ajudante de ordens é a pessoa mais próxima do presidente. E aqui, para aqueles que estão assistindo a gente, eu vou fazer... Porque muita gente fala assim, mas o que é o assistente de ordem? Como ele funciona? O então Major Cid, lá em 2018, quando o presidente ganhou, ele era major. Hoje ele é tenente-coronel, o Cid. Ele é o sujeito que é o faz-tudo do presidente da República. Ele não é o único ajudante de ordem. Ele é o principal, ele é o chefe dos ajudantes de ordem. Imaginem vocês
hoje, quando acabar a live, o Alan, o Gustavo, o Alex, todos nós, se formos ali no supermercado fazer uma compra, vai ser nossa vida, nossa rotina normal. O Bolsonaro consegue ir ao banco, ao caixa eletrônico, ao mercado, à farmácia, sozinho, fazer algo. Vocês imaginam o presidente parar todas as suas atividades da presidência da República para ir até o supermercado fazer a compra de 1 quilo de carne? Um ajudante de ordem serve para isso, para fazer todas as atividades que um presidente da República normalmente não poderia fazer devido à condição que ele tem. Ele não é um cidadão comum. Você quebrar o sigilo telemático, o sigilo telefônico do ajudante de ordens do presidente da República é uma questão de segurança nacional. Isso não tem nada a ver com a Lei de Segurança Nacional. Nós estamos falando de Constituição Federal. O Poder Judiciário, Alan, e aí o Alex, que também é advogado, pode me corrigir, ele é formado por diversos órgãos. O Supremo Tribunal Federal é um desses órgãos. É o órgão máximo do Poder Judiciário. Mas compõe o Poder Judiciário os 11 ministros do Supremo, os ministros do STJ, os desembargadores dos tribunais regionais federais, os desembargadores estaduais, o Ministério Público e até a OAB. Todos eles fazem parte dessa instituição Poder Judiciário. A presidência da República, não estou falando do presidente Bolsonaro, qualquer presidente. A presidência da República é representada pelo presidente eleito democraticamente pelo povo. É o que diz o artigo 76 da Constituição. Está lá, está na Constituição Federal. Como que pode o senhor Alexandre de Moraes querer quebrar o sigilo através de um inquérito que a gente já sabe que é o inquérito do fim do mundo? E pior, com a contrariedade da PGR. E existe uma coisinha no direito chamado due process of law, devido processo legal, vem do direito anglo-saxônico. Não pode o ministro Alexandre de Moraes achar que ele é a lei. Só está faltando ele colocar o chapeuzinho e a mão dentro da camisa para virar Napoleão Bonaparte. O resto ele já está todinho, fardado e vestido. Nós estamos diante de um caso gravíssimo, talvez o mais grave de toda a República. Mas eu fico com as suas palavras, Alan. Eu aprendi a confiar e admirar um estrategista chamado Jair Bolsonaro. Um cara que veio lá do baixo clero e que todo mundo ria. Um capitão do Exército. E se vocês pensam que o Jair Bolsonaro é ele sozinho, Jair Bolsonaro hoje tem os melhores auxiliares ao seu redor, auxiliares políticos, auxiliares das Forças Armadas. Eu confio no meu presidente. E aí eu vou fazer só aqui tomar liberdade para vocês, Gustavo e Alex, principalmente Alex, eu peço desculpas por estar me estendendo um pouquinho, Alex, mas vocês vão pegar aqui uma coisa que aconteceu e é bíblica. Eu acredito que todos nós aqui, os 4, somos cristãos. Certo? E é bíblica. Foi o que passou José. Vou pegar aqui para vocês uma passagem que está em Gênesis 39:2. O Senhor era com José. Eu sempre acabo aqui, todas as lives que faço, até no canal Todo Poder Emana do Povo, com tudo posso naquele que me fortalece, que está em Filipenses. Mas veja só o que fala. José usava 4 regras básicas. Veja só a 4ª regra de José. José confiou na soberania de Deus. Gente, se vocês desconfiam das Forças Armadas, se vocês desconfiam do presidente da República, vocês não podem desconfiar de Deus. Nós, como os cristãos, sabemos tudo aquilo que esse presidente enfrentou. Uma facada, quase morreu, enfrentou a mídia, enfrentou o sistema, como falou o Gustavo, e o sistema é implacável. Quem assistiu Tropa de Elite? Aquela frase do Tropa de Elite 2, quando está encerrando o filme. O sistema é F. E esse cara não se curvou à Rede Globo, não se curvou a portais como o UOL, não se curvou ao sistema. E por isso ele está 24 horas por dia sendo pressionado. Mas ele tem o povo ao lado dele. Divinópolis mostrou isso, tem gente de Divinópolis na live. Campinas mostrou isso. Ontem, Petrolina mostrou isso. Juazeiro, na Bahia, mostrou isso. O Rio de Janeiro lotou, Alan, e você bravamente estava lá no posto 5, em cima de um caminhão, apoiando o nosso presidente.
O Alex, na Paulista, bravamente em cima do caminhão. Eu fui convidado para o caminhão do Alex, fiquei embaixo na Paulista. E eu pergunto para vocês aqui, Gustavo, Alan e Alex, quando na história desse país nós tivemos tanta gente na rua ao mesmo tempo? E quando que pode-se pensar que a direta já, segundo o Fernando Henrique Cardoso, assustou os políticos da época? Imagina um 7 de setembro todo dia, como acontece hoje. Qualquer cidade desse país, qualquer uma, se o presidente falar vamos entrar a pegar uma motociata, como ele chamou o pessoal para o dia 1º de outubro, 1º de outubro vai ser um mar de girassóis nas ruas. E, Alan, parabéns pelas suas palavras. Por isso que você é meu deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Porque você falou com propriedade. Eu confio no presidente, eu confio nas Forças Armadas, mas eu confio também e, sobretudo, em Deus. Bom, e antes de passar para o Canuto, eu vou juntar uma notícia, né, que prova que tudo isso que a gente está falando aqui sobre o desespero do sistema é real. Né? Porque se eles tivessem um controle total e absoluto, fossem dar o golpe, né, fosse fraudar, não é possível que existiria esse desespero. Olha só, a agência de notícias UOL declara apoio aberto a Lula e tenta buscar votos para o petista. Mas o cara não está em primeiro com 587%, ele não vai ganhar no primeiro turno. O que o UOL está buscando voto para o Lula, rapaz? Parece até piada ou mentira, mas não é. O portal UOL publicou, nessa terça-feira, uma matéria que pode ser vista como uma clara abertura de voto a Lula. O conteúdo divulgado pela empresa consta com o número de Lula e de seus candidatos aos governos dos estados. Em uma breve busca, pode-se ver que não há a mesma iniciativa em prol do presidente Bolsonaro, o que deixa a clara intenção. Então, Canuto... Eles são donos da Datafolha? Não são eles o dono do Datafolha? Como é que é? Sim, não é o próprio UOL que é o dono do Datafolha? Sim, sim. Muito confiável o Datafolha, muito confiável. Pois é, aí, Canuto, como é que alguém pode estar tranquilo de que vai conseguir fazer aquilo, né, que lhe interessa, se os caras estão pedindo abertamente? Olha o desespero. A imprensa está desesperada, pedindo abertamente votos para o ladrão. O cara dá uma decisão esdrúxula daquela na última semana da eleição. O outro proíbe de você poder fazer live de dentro do palácio. Não é possível que exista uma tranquilidade de quem já está certo de que vai fraudar, de que vai dar golpe. Pelo amor de Deus, isso é um claro desespero. Está claríssimo isso. Tentar, eles podem até tentar, mas conseguir são outros 500, né, garoto? Sim, o desespero deles é enorme, porque eles sempre tentavam convencer com a estratégia de que são neutros. Aquela coisa de aparentar uma neutralidade para ser o juiz e tentar disfarçar. Isso aqui é a informação neutra, a informação verificada, checada, e agora está caindo. O judiciário, que seria o órgão máximo assim, da imparcialidade, da neutralidade, a gente vê que não tem, que é o pior de todos. E é o exemplo. Se nem o judiciário no Brasil hoje é imparcial, é neutro, tem legitimidade para aplicar a lei, para ser respeitado assim, por todas as correntes, os grupos sociais, como um baluarte aí da estabilidade do Brasil. Eles não dão estabilidade, eles são causa de instabilidade. Quem dá estabilidade hoje são as Forças Armadas. E aí, quer dizer, se a cúpula do judiciário, não é nem o judiciário, a cúpula do judiciário dá esse exemplo, o que você pode esperar dos órgãos privados? Como o UOL, que é um órgão privado, que teria todo o direito, né, de tomar sua posição política, mas então não queira ser tratado como órgão de imprensa, neutra, imparcial, nada disso. Tem que ser tratado como político. Nós aqui tomamos posição política e somos tratados como políticos. Dos 4 aqui, 3 são candidatos. A gente não espera outra coisa, fazemos sim jornalismo com política, mas nós fazemos. A diferença é que nós assumimos isso. Nós falamos abertamente, a gente não tenta enganar ninguém, a gente nunca tentou fingir que é neutro, como o UOL tentou fingir que é neutro. E mais, o UOL é dono do Datafolha, acho que não sei se foi o Datafolha ou o IPEC, que o filho da Luísa Trajano comprou 30% do Instituto de Pesquisa.
Eu não sei Data Poder. Data Poder. Poder Data que está hospedado, que é um braço do UOL, né? Todo mundo sabe disso. Que está lá, é sócio do Instituto de Pesquisa. Sabe, assim, agora tomando a posição como se fosse uma ONG, um partido político, um movimento. Mas não me espanta, né? Depois daquela do Rio Grande do Norte, em que o presidente do diretório estadual do PT tinha um instituto de pesquisa registrado na mesma sede do diretório, depois dessa aí, o que é o UOL ter o Datafolha, ter o Poder Data, entre tantos outros institutos de pesquisa? O fato é que cai mais uma máscara aí do UOL tomando esse tipo de posição e caminhando assim no sentido de que, olha, não está mais funcionando aquele discurso, temos que falar abertamente. É a tentativa que eles estão lançando mão agora de tentar virar voto. E se realmente, se a eleição tivesse fácil para eles, como as pesquisas estão dizendo, eu não sei se eles mudariam a linha de uma forma tão brusca, assim, daria um cavalo de pau no Titanic dessa forma. Então, você vê que o UOL já se assumiu, né? Você vê as universidades, que também deveriam ser centros de produção de ciência, de conhecimento, algumas, ou pelo menos a maioria delas, claramente aparelhadas, tomando posição política para um dos lados, e a gente vê como que o sistema todo, toda a máquina aparelhada que não representa a população, tem um descolamento, um grande descolamento. Quando, no caso da imprensa, perde audiência, o pessoal muda de canal. Universidade, hoje muita gente já tem movimento para não ir para a universidade. Universidade é só para você tirar seu diploma. Conhecimento não é ali que você busca. Já está assim. Agora, o judiciário é mais difícil. O judiciário tem atribuições legais. Só que aqui está, o judiciário não é hoje o fator garantidor da estabilidade no Brasil. O judiciário ele não é um órgão imparcial, não tem essa função de moderador de conflitos, de moderador de divergência entre um poder e outro. Quem faz isso, até mesmo pela Constituição, são as Forças Armadas, e essa é a situação que o Brasil se encontra hoje. As máscaras caindo, as pessoas, assim, os órgãos que pareciam neutros agora sendo assumidos, é bem melhor, eu acho que parece que eles se assumam mesmo, é mais transparente isso, né? Eu acho que é assim que a gente tem que tentar caminhar. E aí, Gustavo, é esse ponto que eu chamo a atenção, eu vou botar o vídeo agora aqui, né, para ilustrar o desespero desse sistema, porque, horas bolas, se está todo mundo certo de que vai ter golpe, vai ter fraude, por que essas iniciativas desesperadas que só colocam eles como alvos? A verdade é essa. A gente viu esses dias aí o New York Times, né, fazendo uma matéria já falando do Alexandre de Moraes. A gente teve aquele editorial da Band que foi fortíssimo. A gente teve classe de juristas, né, inclusive de esquerda, criticando as ações do Alexandre. A gente teve dezenas, né, de setores da sociedade se posicionando contrários ao que eles estão fazendo. E aí eu não consigo enxergar essa tranquilidade que alguns querem colocar como desespero na sociedade. Olha só, né, esse vídeo aqui, que, claro, nós não sabemos ainda, né, qual era a intenção, nós não estamos aqui para julgar, cada um veja as imagens e tirem as suas conclusões. Fato é que tranquilos eles não estão, porque se tivessem, não estariam tomando esse tipo de iniciativa. Araújo Filho, Carlos Zorbach e Maria Cláudia Bucchianeri entenderam que não faz diferença o local em que as lives são feitas. E em 2014, a presidenta Dilma foi entrevistada no Palácio da Alvorada por William Bonner. Na rodada de entrevista dos candidatos à presidência da República, isso foi transmitido no horário nobre da TV Globo, um ato oficialíssimo de campanha, porque todos os candidatos se submeteram àquelas mesmas entrevistas, com a mesma métrica e com o mesmo tempo. Agradeço ao ministro Carlos Zorbach, que acompanhou a divergência do ministro Raul Araújo. Ministra Maria Cláudia Bucchianeri. Obrigada, presidente, senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, senhoras e senhores advogados e advogadas. Senhor presidente, ao contrário, senhoras advogados e advogadas. Senhor presidente, ao contrário do caso anterior, em que tive a alegria e a honra de acompanhar o relator aqui, eu vou pedir vênia para também divergir. Tal como bem ponderaram os ministros Carlos e ministro Raul, o tema não é de todo novo aqui
nesta corte, muito embora a sucessão tecnológica nos impõe analisar o canal específico utilizado, mas o tema não é... Bom, deu para ficar muito claro, né? Primeiro, que a ministra está divergindo da decisão do presidente fazer as suas lives no Palácio, né? E outros, aliás, ela está acompanhando, né, outros votos que são contrários a isso, e deu um exemplo, inclusive, mostrando que a Dilma, né, utilizava desse artifício. E aí a gente viu uma cena inusitada, que até agora ninguém sabe o que é. Fato é que dentro de uma contextualização ficou muito estranho, porque exatamente na hora em que a ministra está falando, divergindo, um gesto de degola feito pelo ministro, né? E a gente não pode interpretar como normal, né? Será que ele estava falando com o cara da água, Gustavo, que estava lá atrás? Porra, cara, tu não trouxe a água até agora. Ó, vai perder a cabeça, hein? Cadê minha água que você não trouxe? Será que foi isso? A gente deixa para a interpretação dos nossos telespectadores. Como é que você enxergou, Gustavo, essa iniciativa do Alexandre de Moraes? Eu achei que era com o cara do cafezinho. Meu irmão, tu fez o cafezinho ruim, ó. Vou te cortar o pescoço. Vamos lá. A quem interessa? Essa pergunta a gente tem que se habituar a fazer para tudo na nossa vida, qualquer situação. A quem interessa? A quem interessa hoje, 4 dias da eleição, 3 dias da eleição, um caos, uma briga. A quem interessa tudo isso que a gente vem vivendo desde o início. A quem interessa isso que a gente acabou de ver. Todo ator ali no TSE, naquela bancada gigantesca do TSE, sabe que o que não falta são câmeras, sabe que o que não falta são celulares, sabe que o que não falta são pessoas vendo o que eles estão fazendo. O ator principal nesse ato, que é o ministro Alexandre de Moraes, por ser o presidente do TSE, por estar sempre na polêmica, por estar sempre no centro das atenções, sabe que tudo que ele fizer vai ter repercussão. Um ato falho, ele esqueceu que tinham pessoas olhando. Como o Alan bem falou, a gente não pode dizer o que é. A gente não pode. A gente pode fazer ilações, a gente pode aqui tentar imaginar dentro de um contexto. Mas por que ele fez aquele ato? Qual o objetivo? Que a gente está vendo nas redes sociais hoje. Absurdo! Olha só, que coisa! O presidente não faz nada, ninguém vai fazer nada. Esse é um absurdo. A gente está falando de eleição e já não era para... Tinha que restabelecer a ordem. O cara não tem limite. Não são essas as reações que a gente vê o tempo inteiro? A gente cansa de ver esse tipo de reação. Nós estamos numa guerra. Paulo Guedes ontem se referiu a todo esse processo que a gente passa como processo de guerra. Processo pandêmico, processo de guerra na Europa, processo das lutas internas no Brasil, da luta política no Brasil. Ele se refere a tudo isso como guerra. E nós sempre falamos, vai ser uma guerra, estamos vivendo uma guerra, é uma guerra. E a guerra é feita por informação, contra-informação, é feita por terror psicológico, é feita por uma série de coisas. Ele ter feito esse ato, caído nas redes sociais, efetivamente muda o pensamento da maioria daqueles que estão vivenciando e vendo isso tudo sobre a postura e o papel do próprio ministro? Alguém, não, agora que eu vi isso, tem razão, realmente o ministro, ele está passando dos limites. Será que a gente vai ver alguma coisa nesse sentido? Mas ele, com esse ato, fez com que a maioria dos apoiadores do presidente, ou grande parte dos apoiadores do presidente, acordasse hoje revoltados, nervosos, querendo que o presidente faça algo, querendo que as Forças Armadas façam algo, querendo que o Saci Pererê apareça e resolva o problema. Minha gente, faz parte da guerra psicológica. Nós já conhecemos o posicionamento de cada um dos atores nesse cenário. Nós já sabemos o que cada um está disposto a fazer, qual o seu papel, o que cada um representa nisso que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, nós não podemos nos desesperar. Como o Alan bem falou, todos os atos cometidos por todos eles se voltam tão somente para eles próprios.
Nós não podemos dar a eles o efeito que eles querem. O mal por si se destrói. Deixa o mal se destruir por si só. Deixa essa imagem correr o mundo. Como eu brinquei ontem até com o Kleber, não é música do Jorge Ben, mas parece, né? Deu no New York Times. É isso aí. Deu no New York Times. Será que as pessoas que leram aquela matéria no New York Times, os jornalistas estrangeiros que leram a matéria e começaram a prestar atenção no Brasil, não vão ver esse ato hoje? Vão ver esse ato hoje. Deixemos que essas pessoas percebam o que acontece aqui dentro do Brasil, graças ao ato dele. A gente não precisa pressionar, pedir, enfim, ficar nervoso, querendo que alguém haja e faça alguma coisa. Está tudo muito claro, muito desenhado, está tudo aí. A gente precisa agora ter calma em relação a essa situação. É um ato que jamais poderia ter acontecido, é um ato horroroso, é um ato feio, é um ato que vai contra a estabilidade do país, mas a gente sabe que a gente está na beira dessa estabilidade sair do normal. O Canuto falou aí, quem tem sido responsável pela estabilidade do Brasil tem sido as Forças Armadas. Eu até discordo do Canuto. Quem tem sido responsável pela estabilidade no Brasil é o presidente da República, que sofre dia e noite, que antes de ser eleito recebeu uma facada na sua barriga. E em nenhum momento instigou o povo a fazer o mesmo que eles fazem conosco. O presidente não pede para a gente xingar, o presidente não pede para a gente reagir com violência. Pelo contrário, o presidente mostra e pede paciência. Mostra e pede paciência. Mostra e pede paciência. Quem é que está segurando o povo para que algo de errado não aconteça? É o presidente. Verdadeiramente é o presidente, com sua sabedoria. Mas as pessoas caem no ardil do inimigo, que é querer uma reação. A gente tem que reagir, tem que reagir, tem que reagir. E sem reagir, o presidente está expondo 1 a 1 e está, de certo modo, derrubando 1 a 1. A matéria no New York Times é vergonhosa para o Alexandre de Moraes. Será que estão entregando a cabeça do Alexandre de Moraes? Será que o STF, será que o sistema, vendo que o plano infalível foi falível, eles vão se livrar do Alexandre de Moraes? Vão dizer que o Alexandre de Moraes passou de todos os limites? Quanta coisa pode acontecer? A gente tem que ter calma, perseverança, fé e confiança em quem nos lidera. Quem nos lidera até agora decepcionou? Ah, me decepcionou nisso. Ah, me decepcionou naquilo. Ah, era para ter feito isso. Ah, era para ter feito aquilo. Tá bom. Se ele tivesse feito e tivesse caído, qual seria a nossa situação nos dias de hoje? Será que hoje, apesar de tudo, com ele lá, a gente já sofre o que sofre? Será que hoje a gente estaria conseguindo comunicar às pessoas as verdades e as conquistas do governo brasileiro? Será que hoje o nosso governo estaria com tanta conquista como a gente tem passado? Será que hoje nós estaríamos de pé para estarmos lutando pela nossa liberdade? Não adianta. Não adianta a gente querer agir antes do tempo. Tudo tem tempo, tudo tem hora. É bíblico. Bom, e antes de passar para o Canuto e para o Kleber, que eu vou pedir para agilizar um pouquinho por causa do nosso tempo, vou dar 2 minutos para cada um, eu quero pedir a vocês, por favor, que, sabendo desse jornalismo que a gente faz sério, com credibilidade, a gente sofre perseguições, né, e a gente sofre censura, e por isso nós disponibilizamos o contato do Todo o Poder Emana do Povo, para que, caso ocorra algum tipo de censura maior, como já aconteceu, né, de nós estarmos no ar ao vivo e sermos censurados, nós possamos nos comunicar com vocês. Aqui na tela está o contato do WhatsApp do Todo o Poder Emana do Povo. Eu queria pedir a vocês, respeitosamente, que não saiam dessa transmissão sem antes registrar esse número na agenda do seu celular. Manda um oi para a gente lá, manda um joinha, uma bandeirinha do Brasil, qualquer coisa. Manda um sinal de fumaça lá, só para a gente salvar o seu contato. E é necessário que você salve esse número na sua agenda, porque nós nos comunicamos pela lista de transmissão. Ninguém vai botar você em grupo de WhatsApp, ninguém vai ficar enchendo o seu saco o dia inteiro, apenas uma maneira de nos precavermos caso aconteça alguma coisa. Então, salva esse contato na sua agenda e manda um oi para a gente lá, para a gente poder identificar e salvar o seu número. Está aqui na tela, o DDD é o 21, o número é o 99851-2357. Bom, queria passar agora para o Kleber, enquanto ele vai comentando, o Canuto também vai ficar aqui na tela para dar tempo de vocês anotarem. Kleber, queria te pedir que você pudesse ser sucinto por causa do horário
e comentar sobre esse episódio, né, lá no Tribunal Superior Eleitoral e esse gesto do Alexandre de Moraes. Encurtar bastante aqui o meu comentário. Seguinte, o gesto é deplorável. O Gustavo falou algo muito importante, ou seja, se nós não tivéssemos permitido que eles chegassem até aqui, ninguém saberia isso no mundo. A narrativa que eles vieram o tempo todo fazendo é que o presidente daria um golpe. Cadê o golpe que foi dado? Não foi. Estamos a 4 dias das eleições. O golpe que será dado vai ser neles nas urnas. Ou seja, a derrota que vai ser dada nas urnas, e o povo vem mostrando isso através das ruas, vai ser o golpe de misericórdia na esquerda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esta derrota nas urnas, e com o povo indo às ruas no dia 1º de outubro e confirmando isso nas urnas no dia 2, vai mostrar para o mundo inteiro que a narrativa não condiz com a realidade. A partir daí, o presidente eleito, deputados federais e estaduais eleitos em seus respectivos estados, senadores eleitos, governadores eleitos, a partir daí, o presidente vai ter uma chancela do povo brasileiro para colocar ordem nesse circo. O que existe, o que estamos falando de desespero, é justamente isso. O desespero dele está nisso. Essa historinha de que quer voto útil para ganhar no primeiro turno é balela para boi dormir. Eles estão desesperados para não terem uma derrota massiva no primeiro turno, porque uma derrota massiva no primeiro turno leva eles a simplesmente a falência total da esquerda no Brasil. E as narrativas construídas por toda essa mídia, que é uma mídia, essa sim, golpista, ao longo de todos esses anos, 4 anos de governo Bolsonaro que vai completar em dezembro, vai por água abaixo. Por isso, nós temos que ir confiantes nas urnas. Nós não podemos cair no conto do vigário. Temos que nos manter fortes e pujantes. Eu sou candidato a deputado federal por São Paulo, mas nós temos excelentes nomes também por São Paulo. Agora, o candidato do Jacareí-de-Tanga, no Rio de Janeiro, para deputado estadual, é o Alan. O Alex Canuto é meu candidato a deputado estadual por São Paulo também. Por quê? É meu colega, não só de profissão, mas é o meu colega de OJB. Protocolamos juntos a representação da ONU. E aí eu faço uma crítica, já finalizando, que já estão chegando os meus 2 minutos, eu faço uma crítica aos deputados federais que lá estão. O que eles estão fazendo para mostrar para os órgãos internacionais tudo aquilo que vem acontecendo no Brasil? Deixar tudo nas costas do presidente não é possível. Lembrando que existem grupos parlamentares e frentes parlamentares com todos os países que têm relações com o Brasil dentro da Câmara Federal. É uma obrigação de um deputado federal expor isso ao ridículo. E aqui eu encerro agradecendo mais uma vez ao Gustavo, ao Alex e a você, Alan, que faz um trabalho maravilhoso, que para que vocês estejam aqui, vocês estão correndo risco todos os dias. Eu sei disso. Eu também corro. Então, pessoal, firmes, fortes, confiantes, como aprendemos com José, nós somos cristãos. Não interessa que um cidadão venha fazer um gesto como esse. Isso não interessa, a gente já sabe quem o cara é. Tudo podemos naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é Deus. Nós vamos fortes para a vitória no dia 2 de outubro. Depois, é o presidente que sabe estar com a batuta na mão, ele sabe o que fazer. Canuto. Bom, essa situação, como o Kleber falou, o Gustavo já falou, os caras perderam toda a compostura. Agora, assim, isso que a gente viu do UOL tomando posição, como você falou, eu queria acrescentar mais uma coisa e falar o seguinte: qual será a próxima instituição da sociedade civil que deveria ser neutra, que vai tomar a posição abertamente a favor de um candidato ou do outro? Será que vão ser as agências de checagem? Será que vai ser o mesário ali na hora, o apurador? A gente já viu recentemente um vídeo circulando essa semana de que as urnas estavam sendo lacradas numa sala ao lado da Justiça Eleitoral que pertencia a um sindicato. Então, assim, é uma luta de Davi contra Golias, mas eu tenho fé que nós vamos ganhar sim. Nós vamos construir uma rede
de parlamentares conservadores no Brasil inteiro para dar apoio ao presidente Bolsonaro no segundo mandato, para dar apoio aos respectivos governadores indicados pelo presidente, porque hoje a política ela não se faz sozinha, aliás, nunca se fez sozinha, mas hoje cada vez mais é preciso esse trabalho em rede para pautar o debate nacional, para sair da nossa bolha na internet e atingir os setores da sociedade que a gente ainda não atinge. Temos que isolar o câncer, sabe? Isolar o mal que é a esquerda dentro dos guetos deles e pautar a sociedade com as pautas conservadoras. Teve muito avanço nos últimos 10, 15 anos, mas temos mais ainda para avançar e vamos avançar no segundo governo Bolsonaro, tenho certeza. Meus amigos, podem ter certeza. A facada que o presidente levou foi questão de milímetros para ele não morrer. Milímetros. Certamente aquilo foi um milagre. Ele estar vivo hoje foi um milagre. Foi um milagre. E aquele que operou esse milagre não trouxe ele até aqui para, no final, entregar para o inimigo. Podem ter certeza, nós vamos vencer. Foi assim. A história do povo de Deus sempre foi assim. Lembrem-se que na saída do Egito, rumo à Terra Prometida, quanto mais se aproximava do povo sair da escravidão, mais apertava a censura do rei, porque ele não queria permitir que o povo saísse. E a libertação, né, as pragas ao longo desse processo foram aumentando de intensidade. E o rei resistia. Cada vez que ele resistia, Deus aumentava o potencial das pragas, para ele ver que ele não era capaz. Claro, nenhum ser humano é capaz de enfrentar Deus. Então, pode ter certeza que todo esse estardalhaço que vocês estão vendo, toda essa resistência e todas essas ações de resistência deles, é porque eles sabem que o povo vai ser liberto no final. Acreditem nisso, podem ter certeza. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estão me perguntando aqui, Alan, qual é o seu número? O que você é? Olha, preste atenção, quero que vocês saibam de uma coisa. Ontem a Polícia Federal emitiu um relatório mostrando que só nessas eleições já foram detectados 8 candidatos ligados a organizações criminosas concorrendo aqui pelo Rio de Janeiro. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo que o problema do Rio de Janeiro é essa relação promíscua do crime organizado com o Estado. Nós não podemos errar. Temos que colocar pessoas que tenham coragem, disposição de enfrentar esse sistema criminoso e, sobretudo, que saibam o que acontece e aonde está esse câncer. E para isso eu venho me preparando há muito tempo. Para isso eu criei um grupo forte de pessoas que estão dentro da máquina, que sabem onde está esse câncer, com apoio claro de outras pessoas, que a gente não pode falar aqui, mas que fazem parte do poder hoje, justamente para desarticular essas organizações criminosas que fazem a sua vida ser ruim. Por isso, agora no domingo, eu peço a vocês que me dê uma oportunidade. Mas eu queria te dizer que só você, eu não vou conseguir chegar lá. Isso é um fato. Eu preciso que você converse com o seu familiar, com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu amigo da igreja. A gente precisa multiplicar isso, porque a máquina, o sistema, ele criou uma metodologia para não permitir que pessoas que representem o povo cheguem lá. Eles fazem de tudo para que o sistema continue lá dominando. Então, eu quero pedir a você que nesses últimos 3, 4 dias mobilizem o máximo que vocês puderem, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, para aqui no Rio de Janeiro, seu candidato a deputado estadual ser o Alan Lopes, número 22377. Vou repetir, 22377 para deputado estadual aqui no Rio de Janeiro e 22 para presidente. No primeiro turno, tenho certeza que nós vamos liquidar essa fatura no próximo domingo. Pode ter certeza. Gustavo, obrigado pela sua participação mais uma vez. Kleber, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Canuto também, que já caiu.
e a todos vocês que nos assistiram. Que Deus abençoe a cada um, seus respectivos familiares, e vamos sim, rumo à libertação do nosso povo no próximo domingo, dia 2, numa vitória acachapante no primeiro turno. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Fiquem com Deus e até amanhã, às 10h30 da manhã.